O Senhor esteja convosco, e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, levaram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo, e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Antes de principiar a minha homilia propriamente dita, eu gostaria de, enquanto padre que fala às famílias, fazer memória de uma das primeiras expressões que eu ouvi de um padre quando falava às famílias. Esse padre era o nosso pároco, o Padre André. Penso eu, há uns 10, 15 anos atrás, padre, eu ouvi o senhor dizer, foi a primeira expressão forte que me marcou na relação do padre que se dirige às famílias. E dizia o nosso pároco: às vezes muitos dos corações de vocês podem se inquietar e questionar, mas o padre, falando às famílias, ele não constitui família através do laço do sacramento do matrimônio? O que ele pode entender das famílias? E dizia o nosso pároco: eu olho para a Assembleia e vejo uma série de leigos, e aí não existe nenhum padre.
e vocês sabem dizer tantas coisas importantes, interessantes e significativas sobre como deveriam fazer e ser os padres. Obviamente que eu principio com uma provocação como essa, mas para dizer a vocês que, muito humildemente, eu despenco de São Paulo até aqui, para, como padre jovem, dirigir uma palavra ao coração de vocês, que nos ajude mutuamente, sacerdotes e povo de Deus, como família de Deus, que somos constituídos através do laço do sacramento do batismo, que nos faz família, sugerir, propor, refletir alguns aspectos em conjunto. E também, a princípio, dividir com vocês algo muito interessante, que o meu coração de padre, eu farei 3 anos de padre no final deste ano, o meu jovem coração de padre, padre iniciante, principiante, tem feito essa experiência. Pelo menos nos lugares onde eu me encontro, sempre existe pelo menos um casal com quem eu tenho um laço de amizade, de proximidade, onde eu posso confiar as minhas angústias, as minhas expectativas, alegrias, questionamentos, e igualmente a família também pode fazer isso comigo. Essa relação positiva e amadurecida dos sacerdotes com o povo de Deus, sobretudo com as famílias, nos pode ajudar mutuamente. Mas depois desta introdução feita, eu gostaria de chegar ao documento que nós estamos refletindo nestes dias. Vocês já sabem que nós estamos fazendo uma reflexão sobre a Familiares Consórcio. Esta exortação apostólica pós-sinodal, ou seja, depois de um sínodo, é uma reflexão produzida a partir do encontro entre os bispos com São João Paulo II, nos idos de setembro e outubro de 1980. E em 22 de novembro de 1981, São João Paulo II, portanto, publica esta exortação. É uma exortação dividida em 85 números, 4 partes. Cada padre vem fazendo uma reflexão a respeito de um pedaço desta exortação. E hoje me foi confiado 6 números. Um pedaço dos números 70 ao 76, 75, 76, a respeito da estrutura da pastoral familiar. Nos 3 primeiros números deste pequeno trecho, São João Paulo II reflete a respeito de um aspecto que eu acho muito pertinente dividir com vocês sobre o que significa fazer pastoral familiar. Primeiro que ele não diz, e vocês podem depois investigar na casa de vocês, pegando o documento físico feito de papel, mas também pesquisando pela internet, pelos meios de comunicação, depois vocês podem verificar o que eu estou dizendo, mas neste início, São João Paulo II não fala a respeito da pastoral familiar como um movimento que se reúne periodicamente na igreja para realizar encontros, rezar juntos e etc., dentro do templo. Em nenhum momento o Santo Padre reflete a respeito deste aspecto, mas quando ele fala de pastoral familiar, ele trata justamente do esforço e do empenho contínuo que precisa existir no coração das famílias cristãs, pai, mãe, filhos, tio, tia, avô, avó, todos esses membros, primos, todos os membros que compõem a família, esse esforço da família cristã de entrarem em uma ação, em um movimento que assista às necessidades espirituais e materiais umas das outras famílias, dentro de uma dinâmica repleta de reciprocidade. Talvez então um documento que aparentemente seja tão antigo, vai fazer 40 anos já, ele traz um aspecto recentíssimo e importante para a nossa caminhada como família dentro da igreja. Não nos preocuparmos com os encontros formais, propriamente de casais, e que estranhamente são chamados de pastoral familiar, mas família compreende muito mais do que o esposo e a esposa. Família supera esse aspecto. Então, portanto, o Santo Padre ressalta
a importância deste engajamento na assistência plena, integral da necessidade das famílias. Depois ele prossegue na sua reflexão, apontando, portanto, 4 categorias de pessoas que precisam se meter de fato com coragem, se colocar com coragem na assistência às famílias. Por primeiro, obviamente, o Santo Padre fala a respeito do engajamento dos ministros ordenados, sobretudo os bispos e os presbíteros. E nos dá, meus estimados irmãos, uma orientação preciosíssima, importantíssima, que nós precisamos buscar sempre consenso entre nós, em nossa maneira de refletir a nossa doutrina e orientar o povo de Deus, para que nós não causemos, e usa São João Paulo II esta expressão, uma angústia de consciência nos fiéis. Porque escuta um padre, o padre diz uma coisa, escuta outro padre diz outra coisa, e aí, como é que eu vou seguir? Daí eu penso que seja necessário que exista da nossa parte um esforço sempre maior de reflexão conjunta, de busca de fato, para que nós encontremos caminhos e meios, apesar das diferenças do nosso jeito de ser, temperamentos, personalidade, teologia que buscamos, elementos que buscamos para constituir a nossa maneira de catequizar o povo de Deus, buscarmos esse esforço para não causarmos aquilo que São João Paulo II diz, como a angústia na consciência dos fiéis. Eu disse para vocês 4 categorias de pessoas. Então, primeiro, os ministros ordenados. Depois, os religiosos e as religiosas. Eu, como sacerdote de clero religioso, me sinto muito incluído neste aspecto da reflexão de São João Paulo II, que sobretudo insiste que o homem e a mulher consagrados a Deus precisam fazer todos os dias um constante esforço de auxiliarem as famílias. E diz o Santo Padre, sobretudo no aspecto que concerne as crianças órfãs, abandonadas, as crianças que necessitam de uma assistência. Obviamente que não sem propósito São João Paulo II falava desse aspecto, porque conhecia bem e sabe bem, como nós sabemos, o quanto as famílias religiosas, as ordens e congregações religiosas, por meio dos séculos, têm se esforçado e esmerado na assistência, sobretudo da orfandade, das pessoas carentes de um amparo, de um apoio, de uma assistência. Eu disse para vocês que eram 4 categorias. Eu vou reforçar porque eu quero que vocês saiam daqui lembrando disso. 4 categorias: os ministros ordenados, religiosos e religiosas, homens e mulheres consagrados e consagradas a Deus. E depois, os leigos especializados. O que o Santo Padre está querendo dizer com isso? Leigos especializados. Interessante que ele não falava de teologia. Falava justamente de pessoas ligadas, por exemplo, à área da psicologia, da saúde, pessoas ligadas aos direitos, às leis dos países e das nações, que deveriam se meter na assistência e na ajuda às famílias, ou seja, um amparo técnico de pessoas que conhecem, ou melhor, que possuem conhecimento específico em outras áreas, porque a igreja não tem medo da ciência, a igreja deseja dialogar com a ciência, com os diversos modos de saber. Então é importante que estes profissionais e especialistas se aproximem nesta assistência às famílias. Mas eu vou mais longe naquilo que o Santo Padre não dizia, mas é complemento do Padre Rafael. Eu soube que na Diocese de São João da Boa Vista tem havido um esforço de pelo menos um domingo por mês haver encontros, e encontros extensos, acho que toma o domingo todo, de reflexão teológica para os leigos, ajudando a dar formação aos leigos. Essa também é uma formação importantíssima. Os leigos também precisam se especializar nas coisas de Deus, para ajudar os ministros ordenados, para ajudar aos pastores na assistência dada às pessoas, às famílias
que compõem as comunidades e aquelas que não compondo as comunidades também merecem o nosso olhar e a nossa atenção. E eu disse para vocês que eram 4 categorias de pessoas: ministros ordenados, religiosos, religiosas, leigos especializados e uma 4ª categoria que eu penso, e aí eu digo com bastante convicção, São João Paulo II não tinha muito entendimento do que ele dizia naquela ocasião, porque ele falava a respeito dos novos meios de comunicação. Vocês se lembram que eu disse a vocês que é um documento publicado em 22 de novembro de 1981, nem eu era nascido. São João Paulo II, portanto, não poderia prever, assim como ninguém de nós podia prever, esse boom de comunicação. Hoje nós estamos celebrando a Eucaristia, nos acompanham pessoas através destes meios e com instrumentos tão ao alcance das mãos de cada um de nós. Diz o Santo Padre, precisamos, portanto, nos utilizar destes instrumentos e destes meios também para transmitir a mensagem salvadora de Jesus Cristo às famílias. Obviamente que a maior preocupação do Papa, e vocês vão notar ao lerem esse trecho desta exortação apostólica, era justamente com aquilo que era comunicado através dos jornais impressos e através da televisão. E hoje, como estes meios de comunicação progrediram, e nós não sabemos onde é que eles irão nos levar. Queiramos fazer como igreja bom uso destes instrumentos, para nos auxiliarem na transformação da nossa própria vida, por causa do serviço que prestamos, e na vida dos nossos irmãos e irmãs. Era um trecho relativamente curto, no sentido daquilo que eu necessitava refletir com vocês. Amanhã penso que o padre pregador falará sobre os aspectos e as situações difíceis dentro do exercício desta pastoral familiar. Eu vou ter a oportunidade de estar aqui concelebrando e ouvindo esta pregação, mas eu gostaria de complementar aquilo que digo, não a respeito somente desta exortação, mas de um aspecto que cala muito profundamente no meu coração todas as vezes que eu sou convidado a pregar numa novena. Toda vez que eu sou convidado a pregar numa novena, parece que grita de novo aos meus ouvidos um professor que eu tive no tempo da graduação, que dizia com muita insistência: vocês que estão se preparando para serem padres, para catequizarem o povo de Deus, não negligenciem a responsabilidade, sobretudo quando pregam as novenas, de falar a respeito da importância de entenderem o que significa estarem debaixo do patrocínio, do signo dos santos, da Virgem Maria, de algum passo ou aspecto da vida de Jesus, da sua ação salvadora no meio de nós. Bom, eu me dirijo a uma audiência que se prepara para celebrar a exaltação da Santa Cruz. Não só esta nossa comunidade paroquial, mas como esta cidade está posta sob o signo que foi instrumento da redenção e, por consequência, debaixo do próprio Redentor. É bem verdade que é necessário que cada um de nós, todos, e cada um de nós como cristãos, abracemos com coragem a importante missão de seguirmos esse Jesus que foi crucificado. Não à toa, o Papa Francisco, no início do seu pontificado, na primeira missa que preside após a sua eleição, exortava a igreja do mundo inteiro na sua homilia, que nós não somos uma organização não governamental, uma ONG, mas nós somos os seguidores do Cristo crucificado, morto e ressuscitado, mas aquele que foi crucificado. O que estarmos debaixo do patrocínio deste instrumento redentor quer e deve significar para cada um de nós? Eu não despenquei de São Paulo até aqui para trazer uma resposta pronta, mas eu me sinto na obrigação de provocá-los a todos. Porque este instrumento, portando o Redentor,
nos quer ensinar lições, obviamente, de amor, de misericórdia, de compaixão, sobretudo por causa dos textos bíblicos que nós ouvimos nesta liturgia do 24º domingo do tempo comum, ensinamentos que nos ajudam a perdoar. Aí de repente algum de vocês aí pode querer dizer para o padre Rafael: mas padre, a nossa paróquia já tem 136 anos, que mais que nós temos de aprender? Uma paróquia tão antiga, já de tanto tempo de caminhada. Eu, com muita ousadia, digo a você, meu irmão e minha irmã, se de repente, pelo coração de algum de vocês, esse tipo de sentimento passar, se nós não tivermos mais nada para aprender, isso significa que nós já morremos. E nós não morremos, nós somos uma igreja viva, vibrante, precisamos dar novas respostas para este mundo tão adoecido, não só pelo Covid, mas por tantas outras circunstâncias também decorrentes dessa situação que nós vivemos. E nós precisamos tomar parte neste sacrifício redentor e ver que tipo de sacrifício podemos nós também fazermos para o bem de nós todos, enquanto família de Deus, e pelas pessoas que ainda não fazem esta mesma experiência que fazemos nós. Pensamos que esta Eucaristia, portanto, nos fortaleça neste desejo, nesta intenção de entendermos porque nós somos paróquia de Santa Cruz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.